Bom, boa noite a todos. Eu sou Hernani Sal, sou oncologista clínico, diretor do Hospital de Câncer da Rede Hospital Casa. A Rede Hospital Casa é um grupo hospitalar no Rio de Janeiro, tem 12 hospitais, em torno de 1.000 leitos, e essa live de hoje é em função do Outubro Rosa, é o mês em que se lembra os profissionais, lembram a população sobre o câncer de mama. Nós vamos ter os mastologistas do Hospital de Câncer, vamos ter a apresentação da doutora Euridice Figueiredo, do doutor José Ricardo Conte e da doutora Juliana Figueiredo. O Outubro Rosa é um mês para lembrar do câncer de mama, mas é importante salientar que, e a gente vai ver durante as apresentações e das perguntas, que é importante lembrar não só no outubro, mas também durante todo o ano. Então, vamos começar com a apresentação da doutora Euridice Figueiredo, por favor. Boa noite a todos. Nós estamos aqui hoje reunidos para afirmar o nosso compromisso de lembrar as mulheres da necessidade do exame de mama e de sua mamografia. O Hospital de Câncer Casa não poderia ficar afastada desse contexto. Primeiro slide, por favor. Luciano. Bem, como o doutor Hernani falou, nós estamos no mês de outubro, o Outubro Rosa, que todos nós temos que abraçar essa causa, todos os profissionais, todas as mulheres, e nós temos que fazer aquela corrente de lembranças que a mulher precisa de se cuidar nesse período de outubro e durante o ano todo. Próximo. Aqui é um slide para demonstrar para vocês como o Hospital do Câncer Casa se manifestou nesse apoio. Ele está todo rosado, ele se sensibilizou e aderiu à campanha na luta contra o câncer de mama. Prevenir é uma das melhores formas de lutar contra o câncer de mama, e nós apoiamos esta causa. O que é o câncer? Todo câncer, ele se caracteriza por um crescimento rápido e desordenado do número de células que adquire a capacidade de se espalhar para outras partes do corpo. Então, o que é o câncer de mama? O câncer de mama é um tumor maligno que se desenvolve na mama como consequência de alterações genéticas em algum conjunto de células da mama. Aqui é um exame de autoexame e ali é uma mamografia. E a incidência? A incidência, então, o câncer de mama só dá nas mulheres? Não. O câncer de mama, ele dá tanto na mulher como no homem. E este Outubro Rosa, ele desperta para o homem também a necessidade de fazer o seu autoexame. Porque o que acontece? A incidência é muito maior na mulher do que no homem, mas ambos podem ser portadores de câncer de mama. Por isso que no Outubro Rosa, vocês veem os homens todos com aquele lacinho rosa apoiando exatamente esta causa. Quais são, então, os fatores de risco para o câncer de mama? Nós temos dois fatores, os modificáveis e os não modificáveis. Os não modificáveis são porque o que acontece? Pacientes que o fator maior do câncer de mama é a idade. Então, geralmente, o fator modificado, que você não pode modificar, é na idade. Idade acima de 35 anos, ou quando a paciente tem uma primeira menstruação cedo, quando a menopausa é tardia e hereditária. Esse conjunto nós não podemos, na verdade, modificar. Mas esses fatores modificáveis, nós podemos, na verdade, diminuir o risco de câncer de mama em 28%. Não ter filhos? Não, vamos ter filhos. A primeira gestação
antes dos 30 anos, evitar radiações, diminuir o etilismo e o tabagismo, ou não ter o etilismo nem o tabagismo, e uma alimentação adequada. O câncer de mama pode ser prevenido? Claro. O câncer de mama tem cura? Claro. Quando deve ser realizado o autoexame? O câncer de mama tem cura quando ele é diagnosticado precocemente. Ele pode ser prevenido? Pode. Se você fizer seu autoexame, se você estiver atento a todas as modificações da sua mama. O autoexame é um método diagnóstico? Não. Ela auxilia o exame e te dá um alô para você fazer a mamografia anual. Próximo. Então, o que causa o câncer de mama? Envelhecimento. Quanto mais a gente envelhecer, mais a chance que a gente tem de desenvolver um câncer de mama. A obesidade e o sobrepeso. Fatores relacionados à vida reprodutiva da mulher. A menarca precoce e a menopausa tardia. Exposição à radiação. Como eu falei, a menopausa e a reposição hormonal na mulher menopausada. Consumo de bebida alcoólica. A genética, uma história familiar muito forte e o sedentarismo. Então, esses são os fatores de risco para desenvolver um câncer de mama. Aqui é uma apresentação gráfica para vocês verem quais são as modificações que você tem que ficar atento no seu exame, do autoexame. O endurecimento na mama, um suco, uma erosão na pele, uma vermelhidão ou ardor, um fluido desconhecido da mama, buracos na mama, a mama aquela tipo peau d'orange, uma protuberância, uma veia em crescimento, um afundamento da papila do mamilo, uma assimetria da mama, uma pele tipo laranja e um nódulo interno. Então, a detecção precoce, ela é feita de duas maneiras. Ela é feita pelo exame clínico da mama e pela mamografia. Aqui é uma mamografia com aumento de densidade, um nódulo de mama, e aqui um nódulo de mama já um câncer de mama. Então, eu não queria ver os sinais e fechei os olhos. Eu não quis ver aqueles sinais que no meu autoexame demonstrou e eu não queria fazer também uma mamografia. Veja o que acontece. Então, o que eu posso fazer para que eu não tenha um câncer de mama? Vá ao médico, faça seu autoexame. Salve sua vida com o diagnóstico, com a mamografia. Então, como isso é possível? Como pode acontecer isso comigo? Por que isso aconteceu comigo? Pode acontecer isso com você porque você não reduziu o risco e favoreceu o desenvolvimento do câncer de mama. Faltou praticar exercícios, faltou o uso de alimentação equilibrada, um consumo de álcool moderado, diminuiu a sua exposição frequente às radiações, ter um primeiro filho mais cedo e o uso de concepcionais orais sempre organizado e com controle do seu médico. Você reduz tudo isso em 28%. Mas, gente, isso pode acontecer com mulheres esclarecidas como nós? Pode sim. Pode acontecer com mulheres esclarecidas como nós, porque nós em determinada fase da vida, nós procuramos nos desenvolver da vida profissional e a gente esquece do que é mais importante, que é essa saúde. Então, vocês podem ficar lembrando que o Outubro Rosa é o outubro que faz a mulher pensar, a procurar seu mastologista e fazer sua mamografia. Obrigada. Agora nós vamos passar para a segunda fase, que são os mitos e as verdades que acontecem com o câncer de mama.
Muito obrigado, doutor Eurídice. Então, a gente selecionou uma série de perguntas que, no dia a dia, os mastologistas e oncologistas ouvem das pessoas, dos pacientes, dos familiares, e muitas perguntas que também estão chegando de quem está nos assistindo. Então, uma das perguntas que sempre ocorre é se o câncer de mama só aparece com quem tem história familiar. Doutor Conte, por favor. Boa noite. Queria agradecer no meu nome, né, o convite da Rede Casa, do Hospital do Câncer, para participar, né, dessa live. É uma boa pergunta. Nós temos uma incidência de câncer familiar, tá? Ou seja, que seria um câncer hereditário, que está relacionado à mutação BRCA1, BRCA2. Esse câncer hereditário, ele é em torno de 10 a 5% dos cânceres de mama. Ou seja, 90 a 95% do câncer de mama é esporádico. Está relacionado aos fatores de riscos ambientais, como a doutora Eurídice muito bem falou. Obesidade, principalmente na pós-menopausa, uso de álcool, tabagismo, a falta de exercício físico, né? Então, quando a gente fala em obesidade, a obesidade está relacionada à falta de exercício e à alimentação inadequada, né? Então, lembrar que 90 a 95% do câncer de mama é esporádico. E de 5 a 10%, esse sim, ele é hereditário. Muito obrigado. Doutora Juliana, o câncer de mama pode ser causado por trauma? Se ouve de muitas mulheres que relatam que depois de alguma batida, de algum trauma, começaram a notar alteração da mama e daí, por consequência, apareceu um caroço e que tornou-se um tumor. Isso é verdade ou é um mito? Essa pergunta é boa. Na verdade, é um mito. Nenhum trauma na mama causa câncer de mama. O que pode acontecer são duas situações. Às vezes o trauma na mama gera um nódulo que a mulher palpa e que não é um câncer. Ele investigando descobre que é uma outra condição que existe, que chama esteatonecrose, que é uma alteração da mama pelo trauma que sofreu, mas não é câncer e não vai virar câncer. E a segunda situação que existe é quando a mulher tem um trauma na mama e, decorrente disso, passa a passar mais a mão porque está doendo e nota uma alteração. Então, assim, o trauma, na verdade, serviu para que ela prestasse mais atenção naquela mama e acabasse notando uma alteração que já estava lá. E sinaliza um câncer de mama, mas que não foi, obviamente, o trauma, o machucado que causou. Muito bom. Uma outra questão que volta e meia a mídia divulga e a gente sempre ouve, por mais que se responda essa pergunta, sempre ela surge, é se o desodorante causa câncer de mama. Doutora Eurídice, por favor. Isso é um mito. Na verdade, isso não existe. O desodorante, a única coisa que ele pode causar é uma alergia. Não tem nada a ver com a relação de câncer de mama e desodorante. Pode usar seus desodorantes. E aproveitando a pergunta nessa linha, a questão do uso do sutiã. Pode causar sutiã apertado, sutiã com metal? Eu posso responder. Na verdade, parece que esses dois mitos têm mais ou menos a mesma origem, que é a questão do alumínio. As pessoas relacionam o aro do sutiã e o sais de alumínio, que existem alguns desodorantes de mais longa duração, com a questão de que o alumínio seria carcinogênico e aquilo estaria próximo da mama, da axila, e geraria um câncer de mama, mas em absoluto, é mito. Muito bem. A gente sabe que a mama é um órgão nodular, é uma glândula e é um órgão nodular, mais ou menos, conforme a mulher, a idade, o estado hormonal. Como é que a gente vai distinguir e suspeitar de câncer de mama? Quais são as mulheres que devem procurar imediatamente o médico e em que situação é mais urgente? Qual é a característica desse nódulo? Doutora Eurídice.
Na verdade, é o seguinte, a mulher, quando ela palpa seu nódulo, quando ela fica meio apavorada. Então, ela vai no mastologista. E o exame clínico que o mastologista faz, ele já sabe, mais ou menos, pela sua palpação, se aquilo é um fibadenoma, se é um tumor benigno, se ele está mais endurecido. E aí, pelo desenrolar do exame, se a axila dela tem um linfonodo, se tem protuberância, se tem algum sinal característico de malignidade, quem já fica assustado não é nem a paciente, somos nós. A gente tem que, na verdade, ter uma característica de não deixar a paciente observar que você já está pensando no exame que ela poderá fazer, ou uma mamografia, ou uma punção. Então, as características de malignidade foram aquelas características que eu citei. São as protuberâncias, são nódulos endurecidos, aí sim. Aí a gente começa... E tem um outro fator importante, tem um câncer inflamatório, que às vezes a gente fica muito na dúvida, uma paciente que se é uma mastite ou se é um câncer inflamatório, que tem todas aquelas características. A gente manda rapidamente fazer ultrassom e já sabe mais ou menos qual é a definição da sua conduta. Só complementando o que a doutora Ita tinha mostrado no slide, a gente foca muito na questão da mulher ter descoberto um nódulo, né? Mas às vezes assim, uma alteração de pele, uma retração, uma inversão da papila, uma descarga papilar, que é um líquido saindo pela papila, sanguinolento ou transparente, também são sinais importantes de que ela precisa ir investigar essas alterações. Só complementando também, né? A mama é um local, como o doutor Hernani falou, que pode aparecer inúmeros tipos de nódulos, ou nódulos sólidos ou cistos, né, que são nódulos formados por líquido. É muito frequente, principalmente na mulher após os 40 anos, aparecer cistos, né, e qualquer nódulo vai assustar a paciente, né? Então fica também a mensagem, né? Havendo, né, a mulher detectando, né, o nódulo, né, ela deve procurar um mastologista, né, que é o médico especializado e treinado, né, para dar continuidade no segmento do diagnóstico e do tratamento, até para dizer que aquilo ali não é absolutamente nada, né, não tem nada demais, né, mas é o mastologista, né, ela deve procurar esse profissional que está treinado para atendê-la. Uma vez o mastologista suspeitando, o exame que se faz é mamografia, entre outros. Então, eu queria ouvir do grupo, primeiro, como é que é feito esse exame, com que frequência deve se fazer e a partir de que idade a mulher deve fazer o exame? Bem, a Sociedade Brasileira de Mastologia, que segue a recomendação da Sociedade Americana também de Oncologia, né, da associação, recomenda a mamografia anual a partir dos 40 anos. Né? Então, essa é a recomendação da SBM, da Sociedade de Mastologia. O Ministério da Saúde recomenda, como política de saúde pública, a mamografia a partir dos 50 e que deva ser feito a cada 2 anos. Isso para a paciente assintomática, né? A mamografia de rastreio, de screening, né? A partir do momento que há um nódulo, isso muda, né? Tá, o mastologista, o ginecologista que vai atender tem toda a liberdade para solicitar o exame. Mas as recomendações são essas, né? Do Ministério da Saúde, como política de saúde pública a partir dos 50, e a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda a partir dos 40. Só para acrescentar, isso é possível também você fazer em paciente jovem, 25 anos, 18 anos, 19 anos. Se você, na palpação, você encontrar um nódulo suspeito, isso não quer dizer que você deixe de fazer a mamografia não pela ser jovem. Você tem que complementar a sua conduta para chegar a um diagnóstico de afastar ou não o nódulo maligno de um benigno. É muito comum. Você começa pelo ultrassom. Uma ultrassom. Depois, se você sentir que a lesão na ultrassom já te dá alguma suspeita, você continua com a mamografia. O paciente acho muito importante isso que foi falado, porque a regra geral de fazer mamografia e outras investigações anuais
elas são para pacientes assintomáticas, para aquelas pacientes que não têm um nódulo, ou não tem uma alteração de pele, ou não tem algo diferente na mama, porque muitas pessoas acham que pode esperar, então, como já fez há 6 meses atrás, e não deu nada, e agora tem uma nova conformação na mama, ela não deve esperar o próximo ano. Ela tem que procurar um mastologista, porque a mama está diferente do que estava na mamografia 6 meses atrás. Eu acho que isso é muito importante de lembrar, que muitas pessoas ficam presas nesta regra e ficam esperando, né? Não deve. Quando a mama estiver alterada, deve procurar. Doutor Hernani, posso aproveitar essa conversa de mamografia aqui para desmistificar até uma pergunta que chegou, que a radiação da mamografia causaria câncer de mama. Pelo amor de Deus, isso é mito, não é uma radiação que gera um câncer, pelo contrário, espalhar esse tipo de bota é um serviço completo, porque a mamografia é o exame de rastreamento para câncer de mama e é como a gente consegue fazer a detecção precoce. Inclusive, pela mamografia, a gente consegue detectar lesões que ainda nem formaram um nódulo, lesões pré-malignas, às vezes uma hiperplasia típica, às vezes um tumor bem inicial, que quando detectado é bem mais facilmente tratado, com maior chance de cura. Então, não, mamografia não causa câncer de mama, mamografia previne câncer de mama. Quer dizer, desculpa, não é previne, né? Faz o diagnóstico precoce de câncer de mama. Muito bem. Então, assim feito a mamografia e suspeito de câncer, como é que se faz o diagnóstico? Quais são as condutas para o diagnóstico final do câncer de mama? Como é que a gente diz que tem câncer de mama realmente? Hoje se faz a biópsia, tem que ter uma comprovação patológica. Então, se for um nódulo palpável, você faz uma core. Às vezes, você não consegue fazer uma core porque o tumor é impalpável, ela só tem aquelas imagens na mamografia suspeitas. Então, você leva a paciente para fazer uma biópsia guiada ou uma mamotomia guiada por ultrassom ou pela mamografia. Quando ela tem aquelas características de malignidade, mesmo que não tenha um nódulo definido. Então, dentro disso, existe um outro mito muito comum, é que quando se mexe no tumor, quando se mexe no câncer, ele se espalha. Então, eu queria ouvir de vocês que mito é esse e o que se faz para estadiar a paciente. A biópsia de câncer de mama é extremamente segura. O fato de fazer a biópsia não está espalhando o tumor. Isso tem que ficar bem claro. É mito e tem que ser esclarecido. Isso. A biópsia, como a doutora Euridice falou, né, ela é feita através de uma agulha grossa, né? Biópsia guiada com a agulha grossa, que chega no tumor, se o tumor for impalpável, através do método de imagem, né, pode ser a mamografia, que é a estereotaxia, ou a ultrassom, e essa biópsia retira fragmentos do tumor, né? Então, isso não vai fazer o câncer se espalhar de maneira alguma. E a gente só pode tratar, a gente só pode começar a planejar o tratamento após o diagnóstico histopatológico, né? Que é o médico patologista pode examinar o material no microscópio ou usando equipamentos, né? Métodos mais sofisticados, como a imunohistoquímica, que permite também análise do material, ele dá o diagnóstico de que é câncer e o tipo histológico, de que tipo de câncer, porque o leigo acha que o câncer é uma coisa única, né? Mas não, o câncer são vários tipos de câncer. E em câncer de mama, então, existem vários e vários tipos, né? E a medicina atualmente consegue identificar alguns tipos moleculares, né? Vai na molécula do câncer, identifica o tipo molecular e a gente tem o melhor tratamento para aquele tipo de câncer que foi detectado através de estudos moleculares. Então, tudo isso só é possível após a biópsia, né? Então, a biópsia, de maneira alguma, vai espalhar o câncer. Muito pelo contrário, vai dar início ao tratamento, ao diagnóstico e ao tratamento. Muito bom.
E como é que a gente sabe que a doença é localizada ou ela já tem em outro lugar do corpo? O que a gente faz para saber? Na verdade, depois que você tem o diagnóstico histopatológico, você procura estadiar a paciente através de exames de imagem. Então, você pode usar uma tomografia, você pode usar uma ressonância, e, em caso de dúvida, você pode usar o PET-CT. Você começa de exame menos sofisticado para o mais sofisticado. A cintilografia hepática também, a cintilografia óssea. Quer dizer, vários exames te ajudam em você estadiar essa paciente clinicamente. Muito bom. Uma outra questão também que muito é perguntado é a questão do uso de hormônios, né? Tanto de pílula anticoncepcional quanto reposição hormonal. O que tem de mito e o que tem de verdade em relação a câncer de mama? Juliana. Na verdade, não posso nem falar em verdade e em mito, né? Seria meio a meio. Por quê? Estimulação hormonal, sim, é um fator de risco para câncer de mama. Isso é fato. Mas isso quer dizer que todo mundo que fizer uma reposição hormonal, por exemplo, vai ter câncer de mama? Não. Qualquer medicação que a gente usa em medicina, ela tem riscos e benefícios, e isso tem que ser avaliado de paciente a paciente. Então, obviamente, se você tem uma paciente que tem outros fatores de risco importantes para câncer de mama, essa paciente não deve fazer estimulação hormonal, porque você está acrescentando mais um fator de risco para o desenvolvimento do câncer. Você está aumentando a chance dela desenvolver esse câncer. Se é uma paciente que, pela história familiar, pela história clínica, não tem outros fatores de risco para câncer de mama, a gente tem que lembrar que a reposição hormonal tem vários benefícios. E, enfim, para a saúde cardiovascular, para a sexualidade, para controle de sintomas de climatério, menopausa. Então, essa paciente tem indicação de fazer. O que é importante? Quando se usa algum tipo de reposição hormonal, isso tem que ser avaliado e indicado por um médico, e ela tem que fazer um controle bem específico, no caso do que a gente está falando aqui, da saúde das mamas durante esse período, porque qualquer alteração suspeita interromperia esse tipo de tratamento. Eu acho que é importante também, né, antes de fazer a reposição hormonal, né, fundamental, isso aí eu acho que todo mundo que prescreve faz, né, a mamografia, né, a paciente tem que ter uma mamografia recente, né, se for necessário o ultrassom para afastar, né, qualquer doença maligna, qualquer doença mamária, né, pré-existente, né, isso daí é fundamental, tem que fazer a mamografia antes de começar a reposição. E o que eu achei interessante foi o que a Juliana falou e que eu quero enfatizar, é quando uma paciente tem mais que 2 ou 3 fatores de risco, você tem que ficar mais alerta para a reposição hormonal, tá? Até o uso anticoncepcional também oral. Perfeito. E uma vez feito, então, o diagnóstico de câncer de mama, como é que se trata? Quais são os métodos mais comuns de tratamento? Dr. Euridice. O primeiro método de tratamento é a cirurgia. Inegavelmente, nós queremos operar todas as pacientes que têm tumores pequenos. Quando os tumores são mais avançados, a gente já faz uma quimioterapia neoadjuvante. A gente tenta reduzir com a quimioterapia o tumor para tornar inoperável e operável. Claro que isso aí é um estadiamento. Paciente com tumores maiores do que 2 centímetros, a gente já faz isso. E cirurgias conservadoras, que a gente, numa paciente com tumor pequeno, que a gente faz uma quadratectomia, não faz uma mastectomia, só tira o quadrante ou o segmento, a gente usa a radioterapia complementar, a adjuvância. Mas a radioterapia também, ela pode ser usada já em outras situações, em tumores mais avançados, que a paciente apresenta metástase. Ainda tem uma outra situação também, que é as pacientes que fazem uso, quer dizer, a gente faz a quimioterapia pré-operatória, opera, ela continua fazendo ela posteriormente,
e, às vezes, mesmo no segmento, ela faz uma radioterapia. Então, ainda tem a hormonioterapia, que a gente usa também em casos já mais, ou antes que eu use o tamoxifeno, ou então em pacientes que também que vai usar já como complementação de doenças mais avançadas. Até a castração cirúrgica, diminuindo a ovulação, diminuindo o estrogênio em pacientes que apresentam, jovens que apresentam ainda atividade estrogênica quando apresentam uma metástase à distância. Muito bem. Entre o tema mitos e verdades em câncer de mama, surgem umas outras perguntas. Primeiro, se o câncer de mama é contagioso. E segundo, se sempre, quando tem câncer de mama, o nódulo dói. Isso é uma pergunta são perguntas muito frequentes, que eu queria que alguém esclarecesse. Juliana? Mito, câncer de mama não é contagioso. E, como o doutor Zé Ricardo acho que já tinha dito, ele acaba vindo de uma alteração genética da própria pessoa, que desencadeia aquele tumor. Não é algo que você pega de uma pessoa para outra, não. E a segunda pergunta foi em relação a... Se dói. Se dói. Pois dor geraria uma procura, né, por um diagnóstico. Na verdade, o tumor ele se desenvolve de forma silenciosa. Por isso que faz o rastreamento. A pessoa que não sente absolutamente nada, a partir dos 40 anos, vai fazer uma mamografia e pode ter um câncer ali, justamente porque, em geral, ele não gera dor, ele não gera sintomas, só quando já está realmente mais avançado. Uma outra pergunta que sempre surge, tanto para as pacientes já diagnosticadas com câncer em relação à sua família, ou a família em relação aos outros membros, se deve fazer-se alguma investigação quando se tem um caso de câncer de mama numa família, se as mulheres dessa família devem ser investigadas e como são investigadas? Tem até uma pergunta aqui de uma pessoa falando que tem tias de pai, tias de mãe, que tiveram câncer, enfim. O que a gente tem que prestar atenção? Primeiro, o que realmente chama atenção no maior risco são parentes de primeiro grau com câncer de mama. Mãe, vó, irmã, e principalmente se esse tumor surgiu com uma pessoa jovem, menos de 40 anos, isso chama muita atenção. Existe a possibilidade de investigação, como o doutor Zé Ricardo já falou, em torno de 10% dos tumores apenas são de origem hereditária, genética, mas você começa a ver vários casos de parentes de primeiro grau principalmente, mas enfim, vários casos de parentes com câncer de mama ou outros tipos de câncer na família, principalmente se forem jovens, o que é preconizado? Óbvio que um acompanhamento de perto, quando tem um parente de primeiro grau, em geral, começar a fazer o rastreamento, exame das mamas em torno de 10 anos antes da idade do diagnóstico desse parente de primeiro grau, e procurar um aconselhamento genético, para, enfim, efetivamente ver se existe a suspeita de uma alteração genética na família que esteja gerando câncer e, a partir daí, até avaliar a necessidade de um teste genético mesmo. Lembrar que a mutação, né, BRCA1, BRCA2, que é a mais frequente no câncer de mama, se suspeita realmente quando tem vários casos na família de parentes de primeiro grau. Aí você vai testar algum familiar que já teve o câncer, né, vai fazer o teste genético. E lembrar que essa mutação não é apenas de câncer de mama, é câncer de mama e ovário. Então, casos na família também de câncer de ovário, né? Principalmente um tipo de câncer de ovário, que é o seroso de alto grau, né? Isso daí é um fator também de alerta que essa família pode ter a mutação. Então, não é só câncer de mama, mama e ovário. Muito bem. E falando em família, aqui surge uma outra pergunta, se existe câncer de mama em homem. É uma boa pergunta. O homem tem mama, ele pode ter câncer, né? Só que como a mama do homem ela é
ela é atrofiada, né? Ela não se desenvolve porque o homem não tem os hormônios sexuais femininos, estrogênio e progesterona, que é o que desenvolve a mama na adolescência, né? A mama do homem ela é atrofiada, né? Ela é bem pequena. Mas você pode ter um tipo de câncer, que é o ductal infiltrante, que é o câncer de mama mais frequente na mulher, também pode acometer o homem. A diferença é o seguinte, a incidência, né? O câncer de mama é 1%, ou seja, de cada 100 câncer de mama no homem é 1%, de cada 100 pacientes com câncer de mama, 99 vão ser mulheres e apenas 1 vai ser homem. Mas pode acometer, sim, o câncer de mama em homens. E o que os homens teriam que observar, então, para suspeitar de câncer de mama? Ótima pergunta, né? O homem, né? Ninguém examina a mama do homem. É verdade. Se ele vai no urologista, ele recebe um exame na próstata. Se ele vai no cardiologista, vai escutar o coração. Ninguém examina a mama do homem. Então, o diagnóstico do câncer de mama no homem é feito através do autoexame. O próprio paciente, ele vai notar um nódulo e, obviamente, como não tem rastreio mamográfico, né? Não se faz mamografia de rastreio em homem, né? Esse diagnóstico é sempre através de um nódulo palpável, né? Que é mais grave, inclusive, que como a mama do homem é muito pequena, esse nódulo, quando aparece, ele vai estar já próximo do músculo ou próximo da pele, né? Ele já aparece no diagnóstico de uma forma avançada e você... outro sinal que o homem tem também, além do nódulo, é a descarga papilar sanguinolenta. Ou seja, se por acaso sair líquido da mama masculina, é sempre um sinal de muito alerta. Se esse líquido for avermelhado, sanguinolento, ou se for límpido, incolor, em água de rocha, tão limpo como uma água mineral, é um sinal muito patognomônico que esse paciente pode ter um câncer de mama. Então, é autoexame, nódulo palpável e perda de secreção pela papila. E a dificuldade que tem no diagnóstico de imagem, porque a mamografia para se fazer numa mama pequena é muito difícil. Então, a gente usa a ultrassonografia. A ultrassonografia é que vai te dar um direcionamento. E, a partir daí, você já faz a biópsia. Não tem como. É importante falar que o que o doutor José Ricardo falou, que ninguém examina a mama do homem. Então, se o homem perceber alguma alteração, procura um mastologista. Perfeito. Uma outra questão que também surge... O homem, como a mulher, ele tem que conhecer também suas mamas. Se ele não conhecer, ele vai ser difícil fazer uma boa palpação e encontrar alguma coisa diferente. Tem que conhecer seu corpo. Uma outra questão que surge muito frequentemente é que se existe relação entre estado emocional e o desenvolvimento de câncer de mama. É mito. É um mito. É um mito. O que acontece na realidade é o seguinte, a mulher estressada, a mulher com problemas emocionais, a tendência dela ela procura mais. Então, ela se acha doente. Então, nessa história de se achar doente, ela vai a mais médico, ela vai ao mastologista, ela faz seu autoexame, então ela associa, de repente, o seu nódulo mamário ao seu problema de estresse ou o seu problema das suas perdas. Mas é um mito. Muito bem. Bom, creio que a gente já deu uma visão geral de todos os aspectos aí envolvidos no câncer de mama. Eu queria que agora, para a gente finalizar, que cada um desse seu comentário final. Fernando, eu posso só ver aqui umas 2 perguntas interessantes que também apareceram? Pois não. Talvez o doutor José Ricardo, tem uma pergunta se quem tem displasia mamária tem um risco aumentado para câncer de mama. Tá, esse termo displasia, ele já caiu.
Tá certo? Isso aí era muito usado no passado, hoje em dia nós não falamos mais de displasia, né? Mudou para afecção funcional benigna da mama. São geralmente alterações hormonais, né, devido às fases do ciclo dos hormônios da mulher, que prolifera, que pode formar uma nodulação na mama. E uma cistificação também, né? Hã? As cistificações. Exatamente, e formar, né, depois de muito tempo, né, geralmente a partir dos 40 anos, formar cistos nas mamas, que são doenças benignas, né? Agora, eventualmente, pode haver, junto com uma área displásica dessa, né, área displásica, né, usando o termo antigo, né, você pode ter hiperplasias atípicas, que aí sim seriam alterações pré-malignas, né? Mas, via de regra, a displasia, alteração funcional benigna da mama, o próprio nome já diz, benigna da mama. Não tem relação com câncer, não, com formação de câncer, não. Posso só acrescentar? As pacientes que têm alteração fibrocística da mama antiga, chamada displasia mamária, elas têm uma questão, que é uma mama densa, normalmente. É uma mama que, às vezes, a mamografia, apesar de continuar sendo indicada como exame, ela pode não detectar algumas lesões, porque o parênquima mamário, ele é muito denso. Então, além da mamografia, que essa paciente, apesar da mama densa, tem indicação de fazer anualmente, em geral, a gente acaba lançando mão de exames complementares à mamografia. A ultrassonografia tem muito papel no caso das pacientes com esse tipo de alteração mamária. E tem uma outra pergunta aqui, que talvez possa ser o meu comentário final, que eu acho que é algo que todas as mulheres precisam saber, porque faz parte da rotina delas, em relação à categoria da mamografia, que é o BIRADS. Enfim, isso é uma terminologia que aparece nessa mamografia anual que a mulher faz e que quer dizer o quê? Que as alterações, baseado nas características radiológicas das alterações daquela mama, ela tem alterações, não pode não ter nenhuma alteração, pode ter alterações benignas, alterações provavelmente benignas, que seria o categoria 3, e aí quando ela é provavelmente benigna, ao invés de fazer um acompanhamento anual, se indica por um período de tempo fazer um acompanhamento semestral, ou alterações provavelmente suspeitas, né, de malignidade, que seria a categoria 4, que já são pacientes que precisam investigar melhor essa alteração e provavelmente ser submetidos a uma biópsia, e categoria 5 e 6 já são alterações características de câncer de mama ou já comprovadas por biópsia prévia. Então, essa terminologia, elas têm que saber, porque aparece todo ano no exame e gera uma certa angústia. Muito bem. Doutor José Ricardo, suas considerações. Tá, foi ótimo, né, nossa conversa, né? Lembrar que o Outubro Rosa, né, o mês de outubro é dedicado ao câncer de mama, mas que não deve ser apenas outubro, é o ano inteiro, né? Também queria lembrar as mulheres, né, que é fundamental, além da preocupação com as suas mamas, com a sua mamografia anual, com sua consulta ao mastologista. A mulher é um todo. Também não esquecer da prevenção do câncer de colo uterino, né, de fazer seu exame preventivo, seu Papa Nicolau, isso é fundamental na saúde das mulheres. E queria falar aqui a campanha, né, esse ano da Sociedade Brasileira de Mastologia, foi duas mensagens, né, que eu acho que foram muito bem escolhidas. Uma é quanto antes melhor. Então, quanto antes você diminuir o alcoolismo é melhor, quanto antes você começar a praticar exercício melhor, quanto antes você começar a dieta saudável melhor, quanto antes procurar o mastologista melhor, quanto antes fazer sua mamografia melhor. E a segunda mensagem é que há muita vida após o câncer de mama. Cada vez mais nós fazemos diagnóstico precoce, cada vez mais nós curamos
o câncer de mama, e até nos casos que não são tão precoces, graças ao avanço da oncologia clínica, da quimioterapia, da hormonioterapia, da medicina, das drogas alvo moleculares, né, que nós já usamos hoje na nossa rotina, a radioterapia cada vez mais de qualidade, então cada vez mais nós curamos as mulheres. Se o cabelo cair com a quimioterapia, ele vai voltar a crescer, tá? Então há muita vida após o câncer de mama. Muito bom. Obrigado. Muito bom. Doutora Euridice. Na verdade, o Zé Ricardo ele fechou essa nossa live de uma maneira bastante interessante, mas eu queria focar numa coisa, foi o que nós tivemos de dar de melhor hoje para as mulheres brasileiras. Eu acho que nós temos que dar este alerta de uma maneira com um linguajar bastante expressivo, de uma maneira clara e concisa. E deixar o meu recado: não esqueça de examinar suas mamas, não esqueça de seu mastologista anual, não esqueça de bote na sua agenda quando foi sua última mamografia. Mamografia antes dos 40 anos, ou com 40 anos, ou quando tiver um nódulo orientado pelo seu médico. E fazer isso anual. Então, eu quero agradecer ao Hospital Casa, ao Dr. Hernani, pela possibilidade de transmitir a essas mulheres a nossa angústia, o nosso apoio de tornar de esclarecimento às mulheres brasileiras. Muito bom. Muito obrigado a todos. Uma boa noite.